mais uma vez recebendo esse mestre, amigo e com uma palavra sempre abençoada para as nossas vidas. Muito obrigado por atender o nosso convite, fica à vontade, é uma alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe. Glória a Jesus. Paz de Cristo Jesus a todos. Ele perguntou quem veio desde domingo até hoje. Eu só vim hoje, né? Mas estamos muito felizes por estarmos juntos na casa de Deus, na presença do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Sempre um prazer nós estarmos aqui juntos nessa casa, que é a casa do Senhor, onde Ele nos permite cultuarmos, né? Adorarmos o nome dEle, exaltarmos na beleza da sua santidade. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo privilégio de assomar essa tribuna, esse púlpito e podermos compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo que abra a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós leremos os versos de 9 a 11, a 12, versos de 9 a 12, porque eu quero falar um pouquinho sobre essa temática mesmo de vivendo em Cristo, porque esse texto é o texto que pode nos ajudar a entender um pouquinho, não só do viver, mas do crescer e do frutificar em Cristo Jesus. Esse é o maior desafio da igreja de Cristo Jesus, é não só viver nele, por ele, através dele, mas também crescer e frutificar. E esse é um texto que eu quero poder, de alguma forma, expor aos irmãos nesta noite. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao 11, diz-nos assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Colossenses é uma das epístolas chamadas epístolas da prisão. Paulo esteve por volta do ano 62 depois de Cristo, preso em uma das suas prisões. Essa foi a primeira das prisões em Roma, e existem algumas epístolas que foram escritas nesse período, por isso elas são denominadas epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são essas epístolas que Paulo escreve estando na prisão. E essa talvez é uma das mais cristológicas, ou daquelas que mais Paulo fala sobre Cristo no Novo Testamento, das epístolas de Paulo e principalmente dessas epístolas chamadas epístolas da prisão. Esta é uma igreja que com certeza ela foi fruto do trabalho de Paulo em Éfeso, que ele fica cerca de quase 3 anos lá. Atos 19 vai nos dar conta disso, e provavelmente é o grande obreiro chamado Epáfras, que é esse que vai ser provavelmente o fundador e também o pastor dessa igreja. E é esse Epáfras que vai visitar Paulo na prisão e vai dizer a Paulo que essa igreja está sendo combatida, está tendo dificuldades com algumas heresias que estavam atacando aquela igreja. Heresias judaicas, sincretismos gregos, helênicos, algumas filosofias humanistas estavam acontecendo por lá, ou seja, combatendo aquela igreja. Mas Paulo está como aquele que orienta essa igreja a viver, orienta essa igreja a crescer, orienta essa igreja a frutificar em Cristo Jesus. Então este que é o prisioneiro da fé, Paulo começa essa carta com uma oração. Uma das coisas extraordinárias na vida de Paulo é que algumas das epístolas que Paulo escreve para algumas dessas igrejas, ele começa com oração.
Isso acontece em Éfeso, isso acontece em Filipos, isso acontece em Colossenses, isso acontece em Tessalonicenses. Paulo começa sempre orando, e os versículos de número 3 até o 8 é uma oração que Paulo fez por essa igreja. E nessa oração ele vai dizer algumas coisas também interessantes a respeito dessa igreja. Apesar de ser uma igreja que ele não foi pessoalmente, não visitou, não plantou, mas é desdobramento do seu ministério, como eu disse. Provavelmente é o Epáfras, que é o pastor dessa igreja e fundador também, e que foi fruto do ministério de Paulo em Éfeso. Mas é interessante que ele, na oração, ele vai falar algumas coisas sobre esta igreja. Nessa oração do verso 3 até o 8, ele vai falar da santidade dessa igreja, ele vai falar da fidelidade dessa igreja, ele vai falar da fé dessa igreja, ele vai falar do amor dessa igreja, vai falar da esperança dessa igreja. Ou seja, uma igreja que a priori você pergunta assim: precisa se orar pelo quê? Para quê? Se ele acabou já de, na própria oração, dizer que essa igreja é uma igreja de santidade, uma igreja com fidelidade, uma igreja de fé, uma igreja com amor, uma igreja com esperança. Mas o verso 9, ele começa dizendo assim: por esta razão. Ou seja, exatamente por essas características, ele começa agora a orientar essa igreja como viver, como crescer, como frutificar em Cristo, como crescer, viver em Cristo. Por essas razões, que razões? As razões que ele acabou de apresentar em oração. Em outras palavras, apesar dessa igreja ser uma igreja que ele está dizendo que vivendo em santidade, em fé, fidelidade, amor, esperança, mas ainda precisava ser uma igreja alvo da sua oração, mas alvo também da sua instrução. Por isso, nesse mesmo verso 9, ele vai dizer que é por essa razão que ele está orando e também orientando, e ele diz: desde que nós ouvimos a respeito desse combate que vocês estão tendo de heresias contra a fé, contra a vida em Deus, contra a vivência no Evangelho, não cessamos de orar por vocês. Em outras palavras, o que eu quero chamar a sua atenção é que do verso 9 até o 12, Paulo vai nos mostrar algumas características para se viver em Cristo, algumas características para se crescer em Cristo, algumas características para se frutificar em Cristo, porque ser igreja não é uma instituição apenas, ser igreja não é uma organização apenas, ser igreja é um corpo, e se é corpo é vivo, e se é corpo e é vivo, cresce, se é corpo é vivo, vive, se é corpo e é vivo, vai crescer e vai frutificar. Por isso que você não pode ser aquele que não frutifica, você não pode ser aquele que não respira o ar da espiritualidade da vida cristã em Cristo Jesus, você não pode ser aquele que não esteja vivendo realmente em Cristo Jesus. Por isso que, além de dar graças a Deus pelo testemunho desses crentes, ele vai dizer, e é interessante, versículo 4, versículo 6 e versículo 8 desse mesmo capítulo, ele vai dar evidência de que essa gente é salva, ele vai dar evidência de que essa gente é comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele vai deixar claro que essa gente é uma gente que está carregando o Evangelho. Verso 7 ele vai dizer isso, uma igreja que está basicamente dizendo assim: já sou de Cristo, vivo Cristo, porém Paulo ainda está orando e pedindo algumas coisas a favor dessa igreja. Versículo 9, primeira coisa que Paulo está dizendo é que a gente precisa ter uma inteligência espiritual. Inteligência espiritual, nesse texto, chama-se pleno conhecimento da sua vontade. Porque uma das heresias que estava se batendo, e não é nada diferente dos dias atuais, é de que nós somos obtusos, nós somos aqueles que estão obscurecidos no conhecimento, ou daqueles que não conhecem as coisas melhores da vida. Sai dessa religiosidade, sai desse negócio de evangelho, sai desse negócio de ser crente, porque tem coisas melhores aqui, tem coisas melhores ali, tem coisas melhores acolá. Essa continua sendo a tentação até os dias de hoje, tentando fazer a gente entender, ou pensar, ou crer, que fora do âmbito do evangelho tem coisas maiores e melhores. Aí Paulo vem dizer assim: não, o tal conhecimento que estão tentando levar vocês não é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo que para se viver em Cristo, crescer e frutificar,
tem que se ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Paulo está, mais uma vez, eu quero ressaltar isso, de uma igreja que ele já disse que é uma igreja que está vivendo em santidade, está vivendo em fidelidade, está em fé, está em amor, está em esperança, tem certeza da sua salvação, uma igreja que ele já diz que carrega o evangelho. Aí você ainda pergunta o que se pode ainda orar por essa igreja? Paulo está dizendo, começa se orando para que essa igreja tenha essa inteligência espiritual, pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra grega aqui, epignosis, significa exatamente um conhecimento elevado da vontade de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, que nós erramos muito. E certa feita, lendo o pastor reverendo Heber Carlos Campos, em um dos seus livros, ele estava dizendo exatamente que nós erramos quando dizemos que vamos descobrir a vontade de Deus. Porque se você diz que vai descobrir, é porque ela está escondida. Se vai descobrir, é porque está escondido. Não está escondido não. Tem uma Bíblia aí na sua mão? Tem uma Bíblia aí na sua mão? Tem uma Bíblia aí na sua mão? Bíblia, smartphone, iPhone, agora a gente tem que falar tudo isso, né? Tem aí na sua mão? A vontade de Deus já está revelada na sua palavra. Aí ele cita Efésios 5, verso 17, que o nosso problema não é descobrir, o nosso problema é compreender a vontade de Deus. Então a grande questão não é descobrir, ela está revelada. Você e eu temos aqui compreender. Pode dizer comigo? Compreender. Te ouvi não. Quarta-feira dizem que é das cinzas, mas não tem cinza nenhuma aqui. Vamos lá junto, né? Compreender. Gostei de ouvir a sua voz, só mais uma vez. Compreender. Dizem que tem um coral lá em cima, vamos ensaiar mais uma vez. Compreender ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então você não tem que descobrir, você tem que compreender. Você tem que apenas absorver, conhecer a Deus, o que Ele requer de nós, é a nossa primeira responsabilidade de uma vida cristã. Então viver em Cristo, ou vivendo em Cristo, crescendo e frutificando, essa é a primeira coisa. Mesmo que você esteja na santidade, mesmo que você é um crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, mesmo que você esteja na fidelidade, mesmo que você esteja na fé, mesmo que você esteja no amor, mesmo que você esteja na esperança, como a igreja de Colossos, mas precisa descobrir não, mas compreender sim, o pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse pleno conhecimento da vontade de Deus se exerce em toda a sabedoria, ele vai deixar isso claro também. Esse conhecimento exato, precioso da vontade de Deus se manifesta na sabedoria prática. Como é que eu sei se eu estou compreendendo o pleno conhecimento da vontade de Deus? Como é que eu sei se eu estou compreendendo a vontade de Deus na minha vida? Na praticidade da vida, no meu dia a dia, no meu caminhar. Porque se eu sei e estou sabendo e compreendendo a vontade de Deus na minha vida, no meu dia a dia, eu vou externando isso, eu vou praticando isso, e isso significa em toda a sabedoria que ele vai dizer nesse verso, compreensão espiritual, eu vou tendo entendimento espiritual, e nós vivemos um tempo em que precisamos desse pleno conhecimento da vontade de Deus, para a gente discernir as coisas espirituais. Sem essa ótica divina, sem essa visão divina para discernir, a gente fica obscurecido, a gente fica como que nas trevas da compreensão, a gente fica obtusos na vida, a gente fica sem saber até para onde devemos ir, porque falta a inteligência espiritual, pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós estamos imersos numa sociedade que valoriza o conhecimento profundo como um meio de salvação, em muitos casos, mas muitas vezes esse conhecimento não é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Deus já tem revelado a sua vontade para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da sua igreja, e a cada dia mais eu e você precisamos estar cada vez mais compreendendo esse pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus não é a sua, você já sabe disso. A vontade de Deus não cumpre a sua, acredito que você também já sabe disso. Na maioria das vezes a vontade de Deus bate de frente com a sua, e eu acho que também você já sabe disso. Esse aqui é o nosso grande problema,
porque ainda mais nós que acreditamos que se a gente fizer uma oração mais fervorosa, que se a gente fizer uma oração mais pentecostal, se a gente fizer uma oração mais firme, se a gente pegar um pouquinho de algumas verdades teológicas e colocar lá no meio da oração também, fazer uma mistura, e a gente manda a oração para Deus, Deus vai atender-nos segundo a nossa vontade. Mas o mestre já ensinou a gente. O mestre estava no Getsemane e faz aquela oração: Pai, passa de mim esse cálice. Mas a oração terminou aí? Não. Tem um ponto e uma vírgula, quase na maioria das versões um ponto e uma vírgula. Todavia, seja feita a tua vontade. E a gente já sabe que qual foi a vontade que foi feita? A vontade do Pai. Nessa hora a gente não dá glória, não é verdade? Não sai um amém. Então diga para o irmão aí, é a vontade dele. Fala só para ele, só rapidinho, é a vontade dele, não é a sua. É a vontade dele, não será a sua, jamais. Então por isso que o viver em Cristo, o crescer e o frutificar, tem que ser a partir desse pleno conhecimento da vontade de Deus, o compreender essa vontade de Deus para a nossa vida. Verso 10. Segunda coisa pelo qual Paulo vai orar, e é a consequência do primeiro, é um comportamento digno. Porque Paulo vai dizer no verso 10, dessa maneira. Que maneira? Ou seja, se eu já estou transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus, e que na praticidade da vida, com toda a sabedoria e todo entendimento espiritual, ele diz, dessa maneira, poderão viver, é o viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só, o contexto da igreja de Colossos era um contexto de uma área, que é a área da Ásia Menor, Turquia Asiática atual, de uma adoração pagã que existia naquele contexto, onde geralmente um homem ou uma mulher poderiam, durante o dia, estar convivendo em promiscuidade sexual, de todas as formas que você possa imaginar, e até hoje nessa sociedade aí espúria existe, e de repente na hora do culto essa turma estava lá, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então poderiam participar de qualquer tipo de orgia sexual e ao mesmo tempo oferecer a sua adoração em qualquer tempo que fosse. E nessa cidade tem uma igreja, nessa cidade tem um povo lavado e remido pelo Senhor, nessa cidade tem alguém que agora está compreendendo o pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí Paulo vem e diz assim, opa, segunda coisa que eu preciso orar em relação a vocês é que vocês, a partir do pleno conhecimento da vontade de Deus, sejam dignos da vocação a que foste chamados. Um comportamento digno. Ou seja, vocês precisam saber que o modus vivendi, ou o modo de viver de vocês, tem que ser a consequência do modus compreendi, ou seja, do modo da compreensão da vontade de Deus na vida de vocês. Então o que eu sou no dia a dia é o que eu tenho entendido da palavra do Senhor, compreendido da vontade do Senhor. Por isso ele diz que é de modo digno do Senhor. A sua santidade não é por sua causa. A sua santidade tem nada a ver por causa da igreja. A sua santidade tem nada a ver por causa do seu pastor. A sua santidade tem nada a ver por causa do anjo que guarda-nos e está ao nosso lado. Tem nada a ver. A sua santidade também não tem nem nada a ver com o reino das trevas lá que tem que saber que tu é santo. Não, a tua santidade tem a ver com quem te chamou, porque a Bíblia nos dá uma única razão da gente ser santo. Sede santo porque o Senhor é. Essa é a razão que a Bíblia dá. Em qualquer texto que você encontra, está lá, ser santo. Por quê? Porque Ele é. Ponto. Passou disso e a procedência maligna. É porque Ele é. Quem te chamou é santo. E aí, porque Ele te chamou é santo, você tem que andar em santidade, porque Ele é santo, simples assim. 1 de Pedro 1,15 é um dos textos que vai dizer isso para a gente. Então, eu tenho que andar de modo digno. Digno de quem? Do Senhor. Se eu ando com santo, tem que ser santo. Se eu ando com o certo, tem que buscar andar na retidão, na perfeição. Se eu ando com o eterno, eu tenho que buscar essa vida eterna nele. E aí o texto vai dizer que é de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. Alô?
É com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo. Você foi chamado para agradar a uma única pessoa. Quer que eu diga quem é? É o Eterno. Você foi chamado para agradar a uma única pessoa. Não há duas, é uma só. É o Eterno. Aleluia. É o Eterno. E para seu inteiro agrado, diz o texto, em toda, não é algumas. Olha, irmão, a Bíblia Sagrada é maravilhosa, por isso que eu sou de Jesus, é um testemunho que eu quero dar. Eu sou de Jesus por causa desse negócio, porque tem umas coisas assim que não tem como você fugir. É um detalhe, porque Deus já conhece o coração da gente. A gente pensa que aqui agrada o Senhor, mas aqui não precisa, né? Aqui é outro negócio. Aqui a gente agrada o Senhor, mas isso aqui Deus não está nem prestando atenção. Não, o texto está dizendo, em toda boa obra. Seja lá qual for a obra, a ação, tem que agradar Ele. E na maioria das vezes não agrada você. É isso aí mesmo, irmão. Dá um glória aí, dá um glória. Não vai agradar você mesmo não. O primeiro desagradado é você. Primeiro com cara feia que não gostou é você. Porque você foi chamado para agradar quem? Ele. Tem que agradar Ele. Por isso quando eu vejo alguém dizer assim, pastor, eu não gostei muito não, eu também não. A minha resposta normalmente é essa, eu também não. Mas por que o senhor fez? Porque é para agradar ele, fala com ele lá. Eu não tenho nada a ver com esse negócio não. E eu que tenho 2 neurônios que funcionam, pelo menos, se tiver 2 já está bom. Funcionando, claro, né? Porque às vezes só tem 2, mas não funciona nenhum deles. Se tiver 2 neurônios só funcionando, ele já diz para você, agrada, porque é melhor agradar, porque se não agradar ele, vai dar muito ruim para você. Então meus 2 neurônios ainda estão funcionando, aleluia, louvado seja Deus, e aí eu agrado a ele. E aí quando alguém se desagrada, eu digo, eu também não gostei muito não, mas ele gostou, então se ele gostou, está tudo certo, aí eu gostei também. Porque é para agradar a ele. Ele está pedindo para que esses irmãos vivessem de acordo com o mesmo conhecimento que receberam. Por isso que é importante, e eu sempre falo isso, falo para a igreja local, falo para seminaristas, por onde a gente vai passando, porque precisamos aprender a palavra, porque precisamos do pleno conhecimento da palavra, porque o que vivemos na vida é naturalmente desdobramento daquilo que nós aprendemos pela palavra. E é exatamente isso. Primeiro Paulo está orando por esse conhecimento e depois dizendo, bom, a partir daí tem que se andar de modo digno, uma maneira digna do Senhor. Aí eu e você precisamos nos perguntar todos os dias, que Deus está sendo lido em mim? Que Deus está sendo lido, está sendo visto, está sendo ouvido em mim? Que Deus é o Deus que estão lendo em mim? Que Deus é o Deus que estão vendo em mim? Que Deus é o Deus que estão ouvindo em mim? Porque a maioria não tem Bíblia para ler. A maioria nem está lendo. A maioria está olhando você. E aí diz você que serve a esse Deus. Diz eu que sirvo a esse Deus. Aí ele não lê a Bíblia, ele olha para eu, ele olha para você, ele olha para nós. E aí conforme a gente vai vivendo, a gente está fazendo se ler, se ouvir ou se ver o Deus que a gente está vivendo. Que Deus é o Deus que estamos vivendo? E aí Paulo vai fazer, exatamente como em outras epístolas, uma espécie de um padrão familiar da escrita de Paulo, repetindo continuamente no Novo Testamento, dizendo que nossa caminhada é baseada em nosso conhecimento de Deus e nossa compreensão de sua vontade. Quando a gente compreende errado, a gente vive errado. Quando a gente não entende certo, a gente não vive certo. Por isso que precisamos aprender a sua palavra, frutificando em toda boa obra. E ele vai dizer, crescendo no conhecimento de Deus. Preste atenção. Isso é maravilhoso. E você também tem que fazer essa pergunta, né? Quanto tempo você diz que está caminhando com Ele? Pastor, graças a Deus pela infinita misericórdia do Eterno, 3 de outubro de 1800 dinossauros, eu levantei a mão para Jesus, foi num culto de domingo à noite, foi no culto de domingo de manhã, e etc e tal. Tudo bem, ok, não tem problema nenhum não, tá? 50, 100 anos, 200 anos de evangelho, não tem problema nenhum não. 1 ano de evangelho, 2, 3, a pergunta é, se você veio para o evangelho, você não veio para um conceito,
Você não veio para uma ideologia, você veio para um relacionamento. Opa! E é um relacionamento de uma pessoa humana com uma pessoa divina. E esse relacionamento é andando junto, esse relacionamento é caminhando junto, esse relacionamento é indo junto. Aí quanto tempo que você está andando com esse, que você disse que naquele dia que levantou a mão, você o recebe como Senhor da tua vida? Então, com o passar do tempo, esse relacionamento tem que ficar cada vez mais íntimo. Cada vez mais íntimo, conhecendo-o mais. Ele já te conhece, ele já me conhece, ele já sabe de Adriano do lado do avesso, e de vez em quando tem que dizer para Adriano quem é Adriano, e Adriano fica assim, Deus, devagar, Senhor, fala devagar, que é para eu não me assustar comigo mesmo, Senhor. Porque é assim que funciona. Adriano não sabe sobre Adriano, Adriano não conhece Adriano, e quando Adriano começa a acreditar que conhece Adriano, Adriano está conhecendo menos do que antes. Porque quando a gente sabe que não sabe, a gente sabe. Mas quando a gente não sabe que não sabe, aí que a gente realmente não sabe. E aí de vez em quando em oração, tem que fazer a oração do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Oração de quem não sabe, mas sabe que não sabe, mas sabe quem sabe. E pede a quem sabe para sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e Senhor, guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Aleluia. E às vezes até para não te assustar, Deus nem diz nada, Ele só diz assim, vem comigo. Entendeu, né? Não, mas por quê? Não faz essa pergunta não. Se Ele não revelou antes, é porque não é nem para revelar. Ele só diz assim, Adriano, vem para cá. É para cá. Adriano, é para cá. Sim, senhor, é para cá. Adriano, agora é para cá. Sim, senhor. Adriano, agora é para cá. Sim, senhor. Senhor, por que é para lá? Eu não entendi. Porque aqui nos meus cálculos eu achava que era para cá. Senhor, só sabe que eu sei. Não sabe não. Já deixa eu logo te dizer por que eu estou mandando você vir para cá. Então é melhor nem perguntar. Amém, irmão? Porque se Ele não quis logo revelar, que é para poder não te assustar, né? Para você não ficar assim muito triste, acreditando que você era alguma coisa assim, ainda não tem nada de né? É um outro negócio. Então, só obedece. Então, purificando toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, é assim que nós podemos agradá-lo totalmente, numa caminhada digna. Então, preste atenção, é isso que é muito interessante. A santidade, ela não está exatamente no não pecar. A santidade está no crescimento dessa intimidade, que você vai ficando cada vez mais agradando-o nessa caminhada. Olha que coisa linda, é essa caminhada com Ele que você está indo, agradando-o cada vez mais, e cada vez mais no centro da sua vontade, cada vez mais compreendendo a sua vontade. Mas enquanto nessa carne, você e eu somos pecadores, mas a gente vai parecendo cada vez mais, e quando a gente chegar no ponto, entendeu o estalo, né? Quando chegar no ponto, Ele chama. Porque salvação é isso. Romanos 8, 29. Nós estamos sendo restaurados à imagem do Filho de Deus. Aquilo que o pecado lá atrás foi fazendo perder-se. E quando chegarmos à estatura de varão perfeito, Paulo dizendo nos Efésios capítulo 4, a gente é chamado. Por isso que é importante isso. Verso 11. O pastor falou que eu podia até às 3 da manhã, porque ia ser vigília hoje, mas aí como já vai ter o culto na quinta e na sexta, a gente vai terminar um pouquinho antes. Verso 11. Vigor espiritual. Terceira coisa que ele vai dizer aqui é: eu oro pela inteligência, eu oro para que vocês andem de modo digno, mas eu também oro para que haja vigor espiritual. Olha que coisa extraordinária. Porque para se conseguir alcançar um estilo de vida que agrade a Deus, não é na cara e na coragem não. Sabe por que a maioria de nós não consegue viver conforme a vontade de Deus, ou na santidade do Senhor? Porque a gente acredita que a gente consegue fazer isso sozinho. Não, consegue não, consegue não.
Não adianta você dizer assim, não, a partir de hoje, estou fiel ao Senhor, agora eu amando todo mundo, agora estou firme na presença de Deus, fazendo tudo, não vou falhar nunca mais. Nem faz essa promessa. Nunca faça promessa que não vai errar, isso não dá certo. O Pedro já deu exemplo para a gente. Quando o Pedro disse, Senhor, jamais, jamais, Senhor, te negarei. Primeira coisa que ele fez foi negar. Então não faça promessa não, que é furadíssima. Quem faz diante de mim diz, ó, acabou de pecar agora, deixa eu orar por você, fecha os olhos. Então não faça promessa. No máximo você pode dizer assim, ó, se o Senhor me fortalecer, se o Senhor me der graça, se o Senhor me sustentar, eu me esforçarei para não errar. Mas olha, irmão, quero deixar adiantado. Quando eu errar, já me perdoa, tá? Já fica adiantado o perdão, que uma hora vai acontecer. Então por isso que no verso 11 ele está dizendo assim, ó, assim vocês serão fortalecidos. Levante a sua mão direita assim e diga, sou fortalecido com o poder do Senhor. É isso, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de quem? Dele, não é sua, aleluia, em toda perseverança e paciência. Então, meu Deus, meu pastor, como é que a gente consegue perseverar? Aí de vez em quando alguém diz assim, pastor, acho que o senhor é de outra dimensão, porque parece que o senhor não tem dor, parece que o senhor não chora, parece que o senhor não tem problema, parece que o senhor não tem luta, a gente só vê o senhor lá pregando, muito animado e tal. Eu digo, posso nem contar metade da história, senão você já fica até frio na fé. Não pode, a gente não pode, né, pastor Sandro? Não dá para contar, né, meu pastor? Não dá. Mas por que a gente consegue estar de pé, firme, e diante do povo do Senhor ministrando? Por causa disso aqui. A gente é todo dia fortalecido na força do seu poder, na sua glória, para perseverar com paciência diante do Senhor. Aleluia. Então a gente tem que logo já dizer, Deus, ajuda aí, fortalece. E tem dia que a gente levanta, abre os olhos e diz assim, Senhor, hoje... Uma vez eu contei isso lá na igreja, teve um domingo, que é aquele domingo que eu estava na prova da tribulação, tinha um socorro que eu precisava assim, de Deus na vida, e aquele dia que eu falei assim, não vou para a igreja hoje não. Pastor, presidente da igreja, dizendo que não vou para a igreja hoje não. Vou para a igreja hoje não. Aí eu falei assim, Senhor, mas para poder eu não ir para a igreja e ter uma boa justificativa, Senhor, me ajuda aí, que haja uma chuva torrencial, que o dilúvio aconteça, que haja um terremoto, coisa dessa natureza, para poder eu dizer assim, irmão, teve um terremoto, abriu uma cratera aqui na minha rua, não deu para passar, nada, aconteceu nada. Aí eu falei assim, meu Deus, vou ter que ir assim mesmo. Aí eu fui, mas já fui na cabeça pensando, na época já o pastor Fernando esteve aqui comigo da outra vez, falei, já vou chegar lá, já vou dizer que é ele que vai pregar. Eu estava na escala da pregação, a gente já fez a escala da pregação, hoje não está com vontade de pregar nada e tal, e aí quando eu estou naquela revolta pastoral dos últimos dias, né, e dominical também, aí me arruma uma ligação, aparece uma ligação, olha só. E aí um aluno lá da FATEP de uns 15, sei lá, 20 anos atrás, que saiu caçando o telefone, que não sei mais quem, aí lá pelo 15º que achou o telefone e passou para ele. Falei, Deus, isso até aí o Senhor não ajudou, né? Porque era para ele não achar meu telefone. Lá pelo 15º achou o telefone. Aí ligou. E ele disse, pastor, tudo bem, como você está? Você não deve lembrar de mim, eu fui da turma tal, começou a contar, contou um problema, pediu oração, aí eu assim, dizendo assim, Senhor, é sério? Assim, é sério? Né? A cabeça da gente vai rodando, né? Eu tô atendendo, irmão, sim, meu querido, vamos orar por você. Senhor, é sério? Eu estou precisando ser orado, eu estou precisando ser ajudado, eu estou precisando, Senhor, hoje eu não quero nem ir para a igreja, Senhor, hoje eu não quero nem... Eu não quero pregar, hoje eu não quero nada, Senhor. Aí o irmão no final das contas ainda disse assim, pastor, eu também não liguei só para pedir oração não, eu liguei porque eu queria dar era dezembro, né, de novembro para dezembro, e aí eu queria dar um panetone para o senhor. Aí eu fiz assim com o celular e disse assim, Deus, tu sabe que eu não gosto de panetone, Senhor, assim, Deus, fala aí, o que é que está acontecendo? Senhor, ajuda, na cozinha da casa. Aí eu digo, irmão, muito bem e tal. Pastor, mas aí eu não dá para eu estar com o senhor. Me dá o número de uma conta aí. Eu falei assim, não vou achar o número da conta. Aí eu não vou dar conta nenhuma. E não tem panetone nenhum. Aleluia.
Aí falei com a Adriana: Adriana, minha filha, vê se você acha aquela conta, uma conta que você tinha aí de solteira aí da Caixa Econômica e tal, porque o irmão está achando. Aí eu falei: se ela não vai achar. E aí tá, um segundo, está aqui, meu filho, a conta. Eu falei: Jesus, Senhor, hoje tá difícil. Resumo da história: fui para a igreja com aquela vontade de não pregar. Quando chega lá, o pastor se lá diz: pastor, hoje dá não. Assim como o senhor estava na escala, eu vim aqui só para ouvir mesmo, não tem nada preparado de nada, estou até com a voz ruim. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Depois a gente vai conversar no gabinete celestial, porque hoje o Senhor realmente... Irmãos, aquela mensagem que Deus dá graça, que você prega e depois diz assim: gente, quem foi esse cara que pregou que nem eu conheço? Mais ou menos isso. E aí no final os irmãos cumprimentando: pastor, hoje só estava na unção, né? Eu falei: que eu não contei a história de hoje. É assim que Deus faz. E no dia seguinte, eu esqueci. Panetone, eu vou lá ver dinheiro de panetone. 4 horas da tarde, estou eu dirigindo, aí está aquela coisa assim: vai, para na Caixa Econômica, vai lá ver, vai lá. Eu falei: Jesus, antes que eu bata com o carro aqui, o Espírito Santo me perturbando, deixa eu lá ver esse dinheiro de panetone. Aí quando eu chego com um cartãozinho e tal, aí eu não lembrava da senha. Eu falei: agora mesmo que eu não vou ver nada. Que aí eu liguei para a esposa: minha filha, você lembra da senha? Provavelmente você nem vai lembrar. Lembro sim, minha filha, anota aí. Eu falei: Jesus. Quando cheguei lá que eu coloquei, tá. E aí, quando apareceu o valor, aí eu tive que fazer o conserto. A fila ficou paralisada. Um crente se consertando com Deus diante da caixa lá, do autoatendimento. Porque o valor do panetone era o valor para pagar a prestação de carro, era o valor para fazer a compra de Natal e tal, para as meninas, são 2 meninas, e ainda ia sobrar para o mês seguinte. Eu tive que fazer conserto ali, chorar ali mesmo, né? Só não dobrei o joelho, porque senão o pessoal ia até achar que eu estava meio doido, mas eu estava ali fazendo, tive que fazer. Aí eu digo: meu Deus, Senhor, desculpa, aquele crente de ontem não existe não, perdoa aquele pecador de ontem, tem misericórdia, o de hoje também, tem compaixão. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que esse texto está dizendo. Nós somos fortalecidos com todo o poder de Deus, na força da sua glória, para a gente perseverar com paciência. E ele vai usar 2 termos aqui: paciência tem a ver com circunstância, e perseverança ou longanimidade tem a ver com pessoas. Sabia disso? Uma tem a ver com circunstâncias, a outra tem a ver com pessoas. Meu Deus, ainda mais nós que exercemos ministérios, seja ele qual for, e que são ministérios direto com pessoas ou indiretamente com pessoas. Meu Deus, tem que ter longanimidade. E a gente é fortalecido. A quarta coisa que ele vai orar, e eu fecho aqui, versículo 12. Ele vai orar, que na verdade não é orar por, mas ele vai inserir na oração a ação de graças, gratidão. Paulo está orando para que essa igreja fosse uma igreja grata. Paulo está orando para que essa igreja não deixasse de ter gratidão no coração, porque sabedoria espiritual ou inteligência espiritual, conduta digna da vocação, poder espiritual, se a gente tem essas coisas, elas não vêm de nós, elas foram dadas graciosamente por Deus. É Ele que nos concedeu tanto essa sabedoria espiritual, a condição de andarmos dignamente, e o poder espiritual são dádiva de Deus. Por isso Paulo ora dando graças e fazendo com que essa igreja entendesse que precisariam também agradecer. Por isso ele vai dizer assim, verso 12: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Como o texto que foi citado aqui, fala, pastora, para o nosso coração, geração eleita, povo adquirido, nação santa, é com alegria. Sabia que você não tem razão de cara feia? Por mais feio que eu e você sejamos juntos, que a gente só tem a beleza do Espírito Santo. Ninguém vai dar amém nessa hora, mas tudo bem, eu dou amém porque eu já tenho essa consciência que é só a beleza do Espírito Santo. Mas você não tem direito de cara feia, porque você e eu temos razões muitas para estarmos em alegria. Quando? Todos os dias.
todo dia seu culto de ações de graças. Faça do culto de hoje seu culto de ações de graças. Faça do culto de amanhã também, o de sexta também. Sabe por quê? Porque Deus te fortalece. É Deus que tem te mantido de pé. É Deus que tem ministrado sobre a tua vida com toda a luta, todo o vento, toda a tribulação, dificuldade, mas você está de pé. Você está diante dele. Ele não deixou que a coisa fosse pior. Ele tem te guardado, ele tem ministrado sobre a tua vida. Então é gratidão. Por isso que ele está dizendo que temos que ser gratos a Deus, dando graças ao Pai. E ele vai dizer que Deus nos faz idôneos. Idôneos é maduros, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Idôneos. A verdade que sobressai de tudo isso é que é Deus quem provê. É Deus que provê graciosamente tudo o que nós precisamos para enfrentar a ameaça de heresias, para enfrentar a ameaça do dia a dia. Todos acredito que já sabem do como esse carnaval desse ano começou, com falas de personagens assim importantes desse meio, dizendo com todas as letras como é, o que é e como deixa de ser. A gente sempre soube disso porque a gente tem o discernimento espiritual, mas agora, assim, abertamente, claramente, dizendo é disso aqui, é desse jeito aqui, é por causa disso aqui, está adorando, é isso aqui, é dessa maneira aí, ponto. Então aí é uma afronta para a gente de alguma forma, por quê? Porque a gente está nesse contexto cultural, topográfico, geográfico, e temos que enfrentar isso. Por isso que viver em Cristo é você não só ter a sabedoria espiritual, como também andar de modo digno, como o poder espiritual sobre a tua vida, e gratidão, para que não só você viva em Cristo, mas que você também cresça e frutifique, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Então, não aceite viver uma vida medíocre. Quando a gente está falando de vida de vitória, eu não estou falando de vida de conquista de coisas materiais, ainda que elas são bem-vindas, mas não é disso que o Evangelho está falando. O Evangelho não está falando das conquistas das coisas materiais. O Evangelho está falando de uma vida digna na presença do Senhor, de uma vida em que você vive vitoriosamente sem que nada nem ninguém vença você. Nada nem ninguém faça retroceder você. Nada nem ninguém possa esmiuçar você, esmorecer você, fenecer você. Você mantém-se de pé diante da luta. Por isso que eu gosto muito do termo de Paulo em Romanos 8:37, dizendo que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que significa isso? Não precisa nenhum inimigo ser derrotado. Ele ainda mesmo sem ser derrotado, ele não me derrotou. Eu estou de pé e prosseguindo. Então por isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor faça com que essa palavra esteja no seu coração